vamos lá agora, tem um assunto importante, né? Ontem a gente teve aí, né, posso dizer que a honra de receber o promotor, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Terra. Ele vem sendo bastante atuante nessa questão aí das torcidas organizadas, já faz alguns anos, né, já faz alguns bons anos, e está dentro desse debate, né, representando o Ministério Público, claro, dentro desse debate. Então, ele tem a opinião dele é muito importante, né, para a questão, né, que houve da anistia, a questão agora desses problemas que a gente teve no dia 5 de março da selvageria que aconteceu no clássico entre Flamengo e Vasco. E ele deu algumas declarações ontem que eu considerei muito forte, né, muito forte, e chegando a opinar, dizendo que assim, a tendência pode ser se a violência acontecer, voltar a acontecer, de a gente ter torcida única, mesmo que temporária, né, aqui no Rio de Janeiro, e que a tendência hoje, até pelo rigor, né, vamos dizer assim, da justiça, né, e das autoridades também, a gente viu, né, a gente viu as falas do governador, assim, muito duras, né, com relação às organizadas, colocando elas, classificando como organização criminosa. Então, assim, ele fala que vê que elas podem ser extintas, né? Rafael Silva está aqui, Alisson Silva também, eu já vou ler vocês, mas antes a produção vai colocar aí na tela o vídeo do promotor Rodrigo Terra em participação no Pode Fla, que você também pode acompanhar, né, na íntegra, também tem os cortes aqui no canal. Vai lá, produção. Ouvidas judicialmente. É? Eu acho. Tenho esse... Quer falar mais sobre? Que é uma pena. Pela pedrada que foi essa decisão, meu amigo, a coisa Tá acabou feio. a paciência. Chegou num momento que não tem mais um diálogo. tem Você mais. conversou. É igual aquele filho que você tá Todas falando, as não faz chances, isso, não faz aquilo. Vai Agora continuando, que é se complicado. For, entendeu? E ó, então assim, eu espero que haja um entendimento, não só, e acho que até esse debate da questão da violência não fique só preso pela questão dos organizados. Eu acho que também tem muito isso, né? Ah, a torcida pode voltar, não pode voltar. Eu acho que tem que haver uma maneira da coisa ficar mais segura mesmo. Por exemplo, no último Flamengo e Vasco a gente foi, assim, eu não vi nada, acontecer nada, né? E aí vão falar, pô, será que foi coincidência porque não tinham as organizadas que estavam em confusão? Ou foi porque tivemos os problemas que tivemos? Se acontecesse de novo... E é ali que ele dá continuidade falando que se tivesse de novo, né, né, uma confusão, a tendência seria a torcida única, e ele fala em extinção, né, dessas organizadas, e aí vou citar aqui nominalmente, a do Flamengo, Raça Rubro-Negra e Torcida Jovem do Flamengo, do Vasco, Força Jovem, do Fluminense, a Young Flu, né, e dessas torcidas juridicamente serem dissolvidas, né? O que, para mim, seria triste, porque acho que para a torcida também, porque é para a torcida que eu falo, os torcedores comuns, porque a gente sabe da importância dessas torcidas historicamente, falando aqui, né, especificamente da torcida do Flamengo, são as duas maiores torcidas, né, a Raça e a Jovem, né, do impulsionamento que elas dão na arquibancada, né, pelo que elas representaram desde quando foram fundadas, e a gente ter esse fim, né, que pode acontecer mais ou menos o que aconteceu com a Mancha Verde, que virou era Mancha Verde, virou Mancha Verde, né? Eles meio que mudaram a razão social. E talvez, né, isso possa acontecer, né? Isso possa acontecer. A gente não sabe como que quais os desdobramentos sobre essa situação. A gente teve, se eu não me engano, acho que foi anteontem, não vou lembrar agora, mas há uns 3 dias teve aí um pedido, né, de prisão para os presidentes, né, dessas organizadas, incluindo aí o presidente da Young Flu, que, né, eu até falo isso aí
no Pode Falar de que não dava para entender, porque a Yang Flu não estava no Flamengo e Vasco, até onde eu sei, o presidente não tinha se envolvido em nenhuma situação diretamente, o presidente da torcida do Fluminense, e também foi pedido aí, foi expedido o mandado de prisão temporário para todos eles. Eu até comentei ontem, vou dar minha opinião com relação a isso, eu acho que exagerado, tá? Exagerado, porque eles não estavam diretamente ligados à confusão. Eles estavam ligados diretamente à confusão. E tem responsabilidade? Claro que tem responsabilidade, né? Legalmente falando, você está presidindo uma instituição que tem CNPJ, que tem direitos, que tem deveres a cumprir com a sociedade, não só, isso tem que ficar claro também. Não é só com poder de segurança, né? Também com a sociedade, num todo, porque você pode ter uma confusão na rua, tá passando uma pessoa que não tem nada a ver, às vezes, né, com o jogo. O Maracanã é um bairro residencial, né? É bom lembrar. E assim, muitas vezes também essas brigas não ocorrem no Maracanã. Por mais que tenha ali, né, focos, né, como teve no Flamengo e Vasco, mas a gente está vendo que desde cedo, né, em diversos bairros do Rio de Janeiro, a confusão estava ocorrendo, estava acontecendo. Né, brigas, né, e uma imagem que eu acho que é absurda é quando, né, torcedores do Vasco sendo escoltados com pau, pedra na mão e a polícia do lado ali. Né? E assim, não fez nada. Não fez nada. Então a coisa caminha para uma situação muito ruim, né? Eu acho que para resolver o problema, a gente fala muito de solução também, tá? A gente levanta a questão dos problemas que existem, a gente sabe disso. Vai lembrar que antes dessa anistia, o retorno dessas torcidas, elas estavam proibidas de atuar, né? Com o seu fardamento, com os instrumentos nos estádios. E justamente quando volta ao primeiro clássico acontece isso. Então, meus amigos, eu acho que assim, a gente apresenta soluções, eu acho que uma das soluções é justamente ter maior rigor, né, no cumprimento da lei, tá? Prisão, o que for, né? Eu acho que tem que ter. Gente, não foi preso uma pessoa nas brigas que tivemos entre Flamengo e Vasco. Uma pessoa, ninguém foi preso. E aí foi o que mais me surpreendeu até com esse pedido de prisão. Então não é nenhum absurdo quando o Ministério Público, né, através do Rodrigo Terra, do promotor Rodrigo Terra, coloque que, diante do que aconteceu no Flamengo e Vasco, a tendência é a dissolução dessas torcidas. Não é absurdo, gente. E ele até fala que a gente questiona ele sobre as falas do governador, porque teve uma reunião, né, entre o governo do estado, né, a FERJ, representantes dos clubes, de... Assim, ele interpretou ali como se tivesse chegado ao limite, né, do poder público tudo que aconteceu. E de que hoje talvez o caminho, né, seja pressionar para que juridicamente essas torcidas sejam dissolvidas. O que é, mais uma vez, é triste porque são instituições históricas com uma importância gigantesca, né, não só na praça esportiva, mas também na praça social, porque pelo menos a Raça eu sei que faz trabalhos sociais, né? Assim como o Urubuzada faz, Flamanguaça faz. A Raça também tem a questão da escola de samba que pode, de alguma forma, talvez ser afetada, não sei como é que, um exemplo, se juridicamente elas fossem impedidas de existir, se a escola de samba pode continuar. Então, assim, complicado. Ó. Vou dar uma lida aqui em vocês, dando um salve também, ó. Rafael Silva, ele tá falando aqui do Davi Luiz, o Jefferson Pereira também, o Alisson Silva. Túlio Rodrigues, está de sacanagem. O Rodolfo Landim, Marcos Braz renovar o contrato do Davi Luiz, está de sacanagem. Rafael Benítez, está jogando nada como prêmio, vai receber uma renovação de contrato. Anderson Jerônimo,
Se tiver torcida única, os três patetas vão ficar ainda mais falidos. Cara, assim, eu acho que... Eu preciso conferir isso, mas eu acho que no estadual atual, acho que nos clássicos a renda é dividida. Eu acho, tá? Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que se tiver torcida única, primeiro, até isso foi falado também no Pode Falar, não seria algo definitivo, seria algo temporário, né, para buscar soluções definitivas para o problema da violência, mas teria que ter aí uma conversa com os clubes, né, a FERJ, isso olhando o Campeonato Carioca. Porque como que se faria isso? Porque assim, não faria sentido nenhum ter um Flamengo e Vasco, mando do Vasco, torcida única, só a torcida do Vasco que vai, e dividir essa renda com o Flamengo. E mesma coisa o contrário. Não faz muito sentido na minha cabeça. Então, teria que ver como é que ficaria essa situação. Rafael Silva, mandar meus parabéns para a Volta Redonda pela classificação na Copa do Brasil. Fez bonito ontem, vou torcer para chegar na final do Carioca. Tá aí, então, registrado aí os parabéns aí para o Volta Redonda. Flacerato, vários integrantes das organizadas sujam elas, então eles também têm que fazer sua parte e retirar esses que cometem irregularidades. Cara, isso é muito importante, né, essa questão, né, da sanção direta para o CPF, ou seja, individualizar a questão, sendo que pelo menos o que o promotor falou ontem, tem a questão do TAC e as torcidas parece que não quiseram assinar. Uma dessas questões que tinham ali no TAC era justamente as próprias organizadas, teve confusão, as organizadas foram lá, identificaram, né, os indivíduos ou alguns dos indivíduos, né, e vai junto lá a polícia, a justiça, e foram esses aqui que estavam envolvidos, está aqui os dados deles aqui. Elas não seriam punidas caso fizessem isso. Tem a questão também dessa coisa do registro, né, das organizadas levarem ao poder público e aos poderes de segurança o seu cadastramento dos membros. E me parece, né, pelo menos dentro do que o Rodrigo Terra falou ontem com a gente no Pode Falar, de que também não há uma boa vontade por parte das torcidas organizadas de fazer isso. Aí, meu amigo, complica, porque, como eu falei, o presidente da instituição, ele tem, sim, ali responsabilidade legal sobre o que ocorre dentro da organizada, né? Por mais que eu acho que essas prisões, esses pedidos de prisões são injustos. Mas, assim, os caras, não sei, eu não tô lá dentro para saber como é que é a situação. A gente precisa também ouvir o outro lado sobre essas questões levantadas pelo Rodrigo, né? Para saber, porque há uma acusação de que no jogo mesmo do dia 5 de março entre Flamengo e Vasco, de que a escolta não foram feitas algumas escoltas em alguns lugares e tal. E aí eu até lembrei ontem, né, que foi o rapaz que infelizmente faleceu no Flamengo e Botafogo, foi um botafoguense. E aí foi num jogo entre Flamengo e Botafogo, no Engenhão, e tinha uma situação naquilo ali, porque estava ocorrendo protestos, né, das esposas dos policiais, então elas estavam em frente aos quartéis, ninguém entrava, ninguém saía, tinha pouco efetivo na rua, a partida chegou a ficar em dúvida se seria realizada, e aí a própria polícia falou assim, não, pô, tá tranquilo, pode ter o jogo que a gente garante. E teve o jogo, e os problemas ocorreram, e teve uma morte, né? E aí a polícia disse que não, a torcida jovem não obedeceu, né, lá o acordo que tinham feito na ida pro estádio, foram pro outro caminho, então aí acabaram caindo ali de frente com a torcida do Botafogo. Assim, né, complicado. Gabriel Ribeiro, Marinho vem pro Bahia ou não? Então, Gabriel, tem que assistir aí depois, aí a gente trouxe atualizado essa situação. Rafael Benítez, para mim acabava com a torcida desorganizada. Ô, Rafael, assim, eu sou contra acabar. Eu acho que a gente não pode generalizar, acho que o grande erro é como teve uma briga, né, entre Flamengo e Vasco, eu falo assim, a torcida do Flamengo é violenta. Não, a torcida do Flamengo não é violenta, a torcida do Vasco não é violenta, são alguns indivíduos, né,
infelizmente, que vão para o estádio para brigar e que estão cometendo crimes. Mas eu não posso generalizar, porque tem muita gente, pessoas da própria torcida organizada que não estão indo para brigar, né? Isso falando até mesmo dessas torcidas que se envolveram nesses problemas. E nós temos outras torcidas, cara. A gente tem o Urubuzada, que assim, a gente não vê em confusão. Tem a Nação 12, tem a Flamanguaça, sabe? Império, que a gente não vê envolvidos nessas questões de brigas. Então, assim, eu não acho que tem que acabar. E tem mais, digo mais. Essa questão de acabar as torcidas, né? Como se isso fosse resolver o problema, eles podem até acabar. Mas se for essa solução, tipo assim, ó, a solução vai ser dissolver a torcida, isso falando do Flamengo, a torcida jovem e a raça. Não vai resolver o problema. Sabe por quê? O CPF, o indivíduo, ele vai poder continuar frequentando o estádio. Assim como quem teve na briga no dia 5, pôde ir no jogo domingo. Entendeu? Então, assim, não resolve o problema. Acabar com a torcida organizada não resolve o problema. Não resolve o problema. E aí eu deixo a curiosidade aqui para vocês assistirem o Pode Fla de ontem. Não é um Pode Fla muito longo, tá? Com o Rodrigo Terra, promotor do Ministério Público, que está participando desse debate, tá? Então, convido vocês, está aqui no canal, completinha, o Pode Fla de ontem, né? A gente iniciou, inclusive, a segunda temporada.